Otimização de eventos futuros. Características deste material. Primeiro, raio de ação, otimização dos eventos até 71 metros. É suficiente ter o texto do material entre essa distância. Segundo, contém um sistema regenerativo de conhecimento do plano implícito sobre a mudança dos campos informativos harmônicos. O conhecimento da mudança da informação conduz à compensação consciente. A reconstituição ocorre com o tempo. Terceiro, métodos de pilotagem da informação concreta, de ações concretas. O diapasão de um paciente, o ponto de partida da informação, o elenco das estruturas modificadas. Adenoma da tireoide, diabetes mellitus, patologias cardiovasculares, mioma uterino, mastopatia, sistema linfático. Essa estrutura de pilotagem é unificada. Mostrarei um método prático de pilotagem. A teoria inclui o aspecto prático do conhecimento. É possível utilizar este método não somente para este problema específico, mas para qualquer problema. Para otimizar os eventos futuros, é necessário examinar duas fases a partir do ponto de vista da composição da informação correspondente ao homem. Fase 1. As informações dos eventos futuros. A pessoa é examinada como um sistema de estratos horizontais planos. Efetivamente, se examinarmos mais detalhadamente, digamos que por 24 horas ou mais, o homem pode ser visto como uma forma de informação com o aspecto de uma pessoa, o gêmeo informativo na versão plana, horizontal, o sistema de compreensão do arquivo de informações. Fase 2. Análise de uma situação do passado. Esta análise é feita através da visualização esquema de estratos verticais. Existe a percepção da informação como cruzamento nos eventos reais, percebidos pela nossa consciência no presente. As estruturas se cruzam em diversos campos, acima, abaixo, etc. Um evento se constrói de maneira tal que a interseção dessas estruturas pode ser acompanhada de forma perceptiva, objetiva e com uma avaliação instrumental. A consciência da pessoa deve estar funcionando, ou seja, a percepção deve estar ativa, podendo assim se focalizar em eventos passados, presentes ou futuros. O homem deve estar realmente neste tempo presente. A informação deve ser relativa a esta fase temporal. Isto é possível através da ativação da atenção. Em qualquer outro momento, 80% do tempo, surgem as estruturas do estado dinâmico da consciência, quando ela está distraída. Não existe concentração sobre o tempo nesta fase. O sistema de concentração proposto aqui se baseia no fato de que ocorre um cruzamento de muitos processos que pertencem ao intervalo do tempo futuro e do passado. Na presença da unificação destes gêmeos informativos, aparece a estrutura da construção dos alicerces dos eventos futuros. Segundo este ponto de vista, é preciso compreender que o intervalo temporal é o intervalo de um fuso horário específico. Se uma pessoa viaja, é relativo ao fuso horário da zona na qual está transitando. Por isso, o sistema de coordenadas é selecionado em relação ao tempo local, e a prática deste método deve estar de acordo com o local onde a pessoa se encontra. Do ponto de vista da percepção, os intervalos temporais são muito aproximativos, com a presença de processos super rápidos. Como no spin dos elétrons, surgem posições que indicam a mudança das coordenadas temporais.
Por isso, é preciso levar em consideração que, com a conscientização do tempo, nós percebemos somente um dos pontos das coordenadas de interação da consciência com certos fatores sociais relativos ao mundo externo. Quando falamos de pilotagem da informação, se trata de pilotar qualquer forma informativa, onde o conceito de informação do tempo, mesmo para uma pedra ou um material muito pesado, é ausente. Para pilotar os eventos, é preciso saber transformar a estrutura temporal de tal modo que permita a formação da informação no futuro. A partir da nossa percepção, temos que ser capazes de separar o campo onde existe o tempo do campo dos outros objetos de informação, nos quais este ambiente é neutro. Vamos imaginar que o conceito do tempo seja excluído do campo informativo do zinco, magnésio e ferro, contidos no corpo como elemento material. Isso não é possível porque, para que se possa pilotar o ferro, aumentando a sua concentração, especialmente no caso de adenoma tireoide, é necessário ter acesso a este campo de informação. E para isso, eu não forneço um acesso à informação específica. O acesso à informação é a habilidade de saber aproximar-se. É indispensável ter um sistema unificado de acesso a qualquer fonte ou descarga de qualquer informação. A fonte é uma área ativa de emissão de campos informativos. A descarga é onde entram visivelmente, de forma implícita, os campos informativos. Eu proponho o sistema no qual, durante a trajetória do percurso que vai da fonte até a descarga, seja encontrado o ponto de ingresso da informação. Apesar de possuirmos o conceito do tempo, enquanto a estrutura do ferro não o possui, é sempre possível, durante a etapa de passagem de qualquer processo no seu princípio, penetrar na informação do ferro, zinco, outros metais e substâncias. Estou introduzindo intencionalmente o sistema do tempo somente como percepção do homem. Existe um segundo método, a forma das aproximações paralelas, onde se analisa informativamente qual o significado do tempo para o homem e se observa o processo idêntico ao de qualquer outro processo do objeto da informação. A aproximação da conciliação procede nas estruturas geométricas equitativas. Na percepção do homem, por exemplo, o tempo é o campo em forma de paralelepípedo na zona da glândula da tireoide, enquanto que para uma pedra, o mesmo campo caracteriza a posição da pedra no espaço em relação ao ambiente geométrico. Eu falo somente de estruturas práticas, que foram empiricamente confirmadas. A conciliação é necessária para se poder entender uma estrutura de pilotagem. Por exemplo, ver e entender a estrutura interna de uma pedra. Este é o desenvolvimento da visão irracional, clarividência. Os processos de clarividência criam oportunidades à pilotagem. Para poder entender, é preciso saber conciliar o conceito de tempo das próprias estruturas da percepção com outras informações. A nova perspectiva que estou introduzindo é um sistema de ingresso à pilotagem, numa modalidade numérica. Tudo isso pode ser medido e é visível e unificado. A seguir darei o sistema de conciliação. Quando vocês emitem uma informação, os eventos futuros são vistos como estratos horizontais. No tempo presente, para construir eventos no futuro, é preciso considerar simultaneamente os eventos do passado, ou seja, o gêmeo do passado deve estar presente. Surge uma estrutura com este caráter. Vocês comeram alguma coisa, e os elementos mais ativos, orgânicos ou inorgânicos, não se conciliaram com a informação do corpo de vocês no passado. No momento, essa estrutura ainda não é presumível no futuro.
o que vocês irão comer daqui a 2, 3 ou 50 anos. Por isso, essas estruturas no futuro são chamadas de zonas de informação presumíveis. Por exemplo, a sua dieta não compreende sulfidril e outras substâncias possíveis. Em contrapartida, no passado, certamente existiram estruturas orgânicas e inorgânicas. Vamos supor que temos que construir um evento assim. Vocês fazem uma série de exames clínicos e tudo resulta positivo. Vocês estão saudáveis como um peixe. O diagnóstico é somente o estado da saúde. Porém, existe uma infraestrutura externa de maneira que não existam acidentes de carro ou problemas em geral nas estruturas informativas. Então, é preciso considerar a estrutura informativa da ordem pilotante, que pode estar interconectada da seguinte maneira. Supondo que exista alguém, um companheiro que é alto e forte, e a sua informação sobre a substância que contém zinco, o qual foi introduzido na sua alimentação, possa ser projetada por mais 5 anos no futuro. A informação pode se cruzar de modo completamente indefinível, do ponto de vista lógico, com eventos do passado ou do futuro. Procurem entender que é a teoria e a prática do aprendizado que estou fornecendo a vocês. Este é um dos métodos de pilotagem, e baseando-se neste método, é possível construir uma série de percursos e estruturas de pilotagem. Ensino também a ligar a elaboração numérica e matemática com o que também é relacionado à percepção. 3 posições foram analisadas aqui: futuro, passado e presente. A estrutura da conciliação entre elas cria a estrutura informativa de forma correta no futuro. Deve dar sempre a mesma forma. Quando surge um problema, é preciso resolvê-lo de maneira que não volte a se manifestar depois de um certo tempo, como também esteja nas condições da vida eterna. É preciso sempre trabalhar os processos na perspectiva do infinito. Os matemáticos trabalham com os campos infinitos e chegam a conclusões expressas em forma harmonizada como equações. Sistema cognitivo de otimização. Existe a estrutura das interseções cruzadas. Eu dei a introdução para o aprendizado concreto sobre este problema diagnóstico. A estrutura de interseção entre eventos passados e futuros foi formulada. Se visualizarmos o paralelepípedo na área da glândula da tireoide, a sua forma foi modificada. A interseção dos campos horizontais e verticais formam o paralelepípedo. Coordenadas do homem: 2 centímetros de profundidade, 3 centímetros na vertical e 4 centímetros no comprimento. O paralelepípedo se ilumina e pode ser visto através da elaboração numérica. Os seus lados devem ser percebidos na visão direta, clarividência, e em volta dele deve existir uma esfera com um raio de mais ou menos 8 centímetros. Além disso, o centro da esfera deve se encontrar no cruzamento das diagonais de um dos planos centrais maiores, e por isso ocorre um pequeno deslocamento geométrico desta zona. Essa se desloca de tal modo que a esfera em cima mostra uma deformação de 2 centímetros. Um lado pequeno do paralelepípedo, seguindo o canto no alto à direita, se observado pelas nossas costas, diminuiu 1 centímetro. Em outras palavras, existem 2 zonas deformadas desta informação. Para harmonizá-las, é necessário entender onde as interseções entre os estratos verticais e horizontais criam a imagem de uma esfera. O sistema de pensamento esferoidal é o processo mais rápido da elaboração da informação e da troca de informações. A compensação das estruturas informativas ocorre quando esta esfera produz um intercâmbio de informações mais rápido que o sistema de estruturas planas. Por exemplo, os planos dentro do paralelepípedo.
Se nós observarmos os planos dentro do paralelepípedo como uma sequência de estratos horizontais e verticais, encontraremos as zonas de conciliação de eventos passados e futuros. E se focalizarmos a nossa atenção nos nossos dedos, por exemplo, nos indicadores das 22 às 22h05, cessa a projeção dessa estrutura sobre a esfera externa. O contorno da esfera começa a ser corrigido. A concentração nos dedos, neste momento preciso, propicia a pilotagem da situação à frente. A posição deste método se baseia no fato de que, conhecendo o tempo e lugar da concentração, se pode pilotar a situação. Existe, porém, a estrutura, por exemplo, onde a pessoa dorme e trabalha com a consciência de modo não ativo. Para este tempo, existe a estrutura da massagem de partes específicas do corpo com determinadas ervas. E é importante notar agora algumas indicações sobre a massagem com as ervas. Este sistema é também um sistema de pilotagem dos eventos. Devemos considerar que não é simplesmente a reconstrução da estrutura dos tecidos, mas sim uma otimização dos eventos. É aconselhável regenerar determinadas estruturas textuais, podendo assim otimizar no futuro o evento de forma harmônica. Para a reconstituição rápida do tecido, é preciso compreender a sequência inteira dos eventos implicados na formação do tecido. Isso porque cada célula desse tecido reage a todas as informações externas, incluindo a explosão de Chernobyl e outros eventos. Portanto, para poder reconstruir, harmonizar as informações, é preciso entender como corrigir as nossas estruturas sem prejudicar outras estruturas informativas. Este é o conceito de autocognição do sistema de pilotagem. Conclusão. Existe uma base informativa, um gêmeo lógico informativo no plano implícito escondido, que determina a realidade dos eventos no passado, presente e futuro. No presente, este é o sistema dos campos interconectados em volta do corpo anatômico. No futuro, estas são as estruturas informativas no plano horizontal e no passado, vertical. Quando se cruzam, podem formar zonas em forma de paralelepípedo. Estas podem sofrer transformações deformando-se. Há situações específicas na vida social e econômica que devem ser equilibradas e harmonizadas. Para otimizar, é necessário alcançar a velocidade do pensamento de maior frequência, ou seja, a clarividência é o controle de uma área mais vasta. Para tal, existe o sistema de concentração da atenção. A atenção nos próprios dedos cria projeções esferoidais. Assim, alcançamos praticamente zonas de pensamentos de maior intensidade. O processo mais detalhado de como isto acontece ocorre nas áreas da medula espinhal, do cérebro e das estruturas celulares. Eles são descritos nos meus cursos mais especializados. É preciso procurar entender os métodos das leis fundamentais do mundo.